Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. No vídeo de hoje eu vou estar comentando algumas questões da prova do Enseja. Você que é inscrito aí na prova do Enseja do ano de 2024, nesse vídeo eu vou estar fazendo alguns comentários sobre algumas questões da prova do Enseja da área de Ciências Humanas. Então fique ligado, daqui a pouco eu volto. Então, pessoal, vamos lá para a tela do nosso computador. Eu vou estar gravando a tela do computador e vou estar comentando aqui algumas questões aqui para te auxiliar aí na prova do Enseja, você que se inscreveu no ano de 2024. Vamos lá? Então, pessoal, eu estou aqui com a primeira questão da área de Ciências Humanas. Essa questão é da disciplina de Geografia, né? E é um mapa de hidrografia do Brasil. Hidrografia, para quem não sabe, né? A palavra hidro significa água, grafia é o estudo. Então, a gente está estudando aqui, nesse mapa, as bacias hidrográficas do Brasil, os principais rios do Brasil. E a legenda desse mapa é muito importante, pessoal. Quando você se depara com um mapa na prova, você olha, sempre vai ter uma legenda. Essa parte do mapa, ela diz muito e te ajuda a resolver as questões, né? Não só legenda elas trazem só em mapa, mas também alguns gráficos, né? Ela também está presente também. Então, a legenda desse mapa fala trechos navegáveis no Brasil, ou seja, rios que são navegáveis, correto? Aonde pode se navegar, né? Esse lado aqui é a escala do mapa, não vou entrar nesse detalhe agora, que isso aqui é uma aula um pouquinho mais complexa, tá? Mas se você tem dúvida, também tem vídeo aqui no meu canal, onde eu gravei uma aula com os meus alunos do 6º ano, falando sobre escala, tá bom? Então vamos para o enunciado dessa questão. É muito importante que você leia com atenção o enunciado das questões, tá? Diz assim: de acordo com o mapa, a maior quantidade de trechos navegáveis do Brasil encontra-se na região. Aí você tem 4 opções: região norte, região sudeste, região nordeste e região centro-oeste. Então você vai observar que todas as regiões brasileiras você vai encontrar rios navegáveis, né? Mas ele quer saber aqui, o examinador da prova, ele quer saber qual das regiões você tem uma quantidade maior de trechos que são navegáveis. Ora, então fica fácil você observar esse mapa, novamente eu falo para vocês, se você observar a legenda. Você vai ver que as partes mais escuras, olha só, onde tem os traços representando os rios, né? Onde você vai encontrar mais essas áreas aqui, olha, que eu estou mostrando para vocês aqui, ó, né? Então você vai perceber que é na área onde está a região norte do Brasil, formada pelos 7 estados: estado de Rondônia, estado do Acre, né? O estado do Amazonas, que aqui é onde a gente vai encontrar a maior bacia hidrográfica do mundo, que é do Rio Amazonas, né? Você vai encontrar aqui o estado de Roraima, o estado do Amapá, o estado do Pará e o estado do Tocantins. Então, esses são os 7 estados que formam a região norte do Brasil, correto? Então, se você analisar também, essa região norte, ela é responsável por mais da metade da área territorial do nosso país. É a maior região e extensão territorial do Brasil. Então, a maior quantidade de trechos navegáveis, é lógico que vai estar nessa região. Uma outra coisa, pessoal, que eu quero informar para vocês, é que essa região, principalmente aqui no estado do Amazonas, está localizado a planície amazônica. Planície é um tipo de relevo plano, né? Então, aonde você vai ter o quê? Os rios que vão correr em cima desse relevo são rios de planície, então favorável à navegação. Então é possível, por exemplo, e é uma viagem que eu gostaria de fazer, se Deus permitir, eu estarei fazendo, que é saindo
do estado do Amazonas ali de Manaus, e indo, percorrendo rios ali até chegar no estado do Pará. Então você faz uma viagem ali, um percurso, se não me engano, de 4 ou 5 dias para chegar nesse outro estado. Então aí você percebe então que essa região realmente é onde você tem a maior quantidade de rios navegáveis. Então a resposta correta aqui é região norte, letra A. E aí, você está gostando dessa aula? Se tiver gostando, peço a gentileza de você se inscrever no canal, acione o sininho das notificações e antes que eu passe para a próxima questão, compartilhe com um colega, um amigo seu que também está inscrito na prova do Enseja deste ano de 2024. Vamos para a próxima questão, questão também de geografia, né? Lembrando que, como eu falei para vocês, aqui agora nós temos, em vez de um mapa, nós temos aqui um gráfico, né? Você vai perceber que, novamente, traz o título desse gráfico é Evolução do efetivo de bovinos em milhões de cabeças. Então, você vai perceber que começa de 0, vai até 80 milhões de cabeça de gado. Embaixo você vai ter os anos do gráfico, ó, de 1985 até 2017, correto? E embaixo você vai ter as 5 regiões do Brasil: região Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste, né? Pessoal, uma crítica que eu faço aqui em relação à organização da prova, né, é que eu acho que quando tem mapa, quando tem gráfico, né, facilitaria para o aluno se isso aqui fosse colorido, né? Você teria, por exemplo, se eu colocasse né, essa prova aqui com essas linhas do gráfico aqui, cada região de uma cor, facilitaria muito, né? Você conseguiria resolver com mais clareza essa questão, né? Mas vamos analisar uma questão assim. Essa questão ela pode ser feita por eliminação também. Você percebe que a região hoje, onde tem uma questão até muito discutida no Brasil sobre desmatamento, é a região amazônica, né? Então, por que acontece o desmatamento, né? É para a produção, pessoal, é o setor agrícola, né? Para criação de animais ou a produção de alimentos, principalmente o soja, né? Então, se nós analisarmos hoje a região, né, que sofre maior desmatamento é a região amazônica, né? O Brasil é um grande celeiro, né? O Brasil alimenta, acho que, se não me engano, 1/3 da população mundial, então há essa necessidade de plantar, né? Então, isso acontece mais na região norte. Não que não aconteça em outras regiões, mas a maior quantidade é lá, né? Então, a pergunta é o seguinte, ó, o avanço da fronteira agropecuária, né, que é a criação de animais e a produção de alimentos, representado no gráfico, é maior em qual região? Então, no detalhe que eu já falei para você, já daria para você analisar essa questão e responder até mesmo sem precisar de olhar as linhas do mapa. Você percebe que aonde essa linha vai subindo é a quantidade. Olha só, tem uma região aqui, por exemplo, a região norte, que é a resposta dessa questão, ela chega aí até ultrapassar aí no ano de 2005, a ultrapassar aí mais de 70 milhões de cabeças de gado nessa região, né? Então, você percebe então um avanço aí da fronteira agropecuária nessa região. Lembrando, pessoal, que o Brasil tem um dos maiores rebanhos bovinos do mundo, né? Nós temos aí mais de 400 milhões de cabeças de gado. Então, você tem aí realmente um grande contingente, né, dessa produção desse tipo de animal, né? Então, como eu falei, se tivesse esse gráfico representando cada região de uma cor, também facilitaria a interpretação e a resolução dessa questão. Mas, pela lógica, você já consegue resolver essa questão. Lembrando também, pessoal, né, que as questões do Enem, a maioria são todas interpretativas, até mesmo as questões aí da área de exata, de matemática, envolve muito raciocínio lógico, né, e interpretação. Tá bom, pessoal? Vamos para a próxima questão. Agora eu separei para vocês uma questão da área ainda da área de ciências humanas, mas aqui uma questão de história, né? É um poema, eu vou ler e depois
vou ver o que eles estão pedindo para resolver aqui nessa questão. Diz assim, né? Minha Itália, Alemanha, minha Espanha, Portugal. Talvez nunca mais eu veja minha terra natal. Aqui sou povo sofrido, lá eu serei fazendeiro. Terei gado, terei sol. O mar de lá é tão lindo, natureza generosa que faz nascer sem espinho o milagre da rosa, né? É, isso é um poema, né, do sonho do imigrante, né? Então, essa questão você vai ter que analisar, que aqui está falando de imigrantes, né? Então a pergunta é assim, ó, a vinda desses imigrantes para o Brasil nos primeiros anos após a proclamação da República intensificou-se em virtude da, né? Então é por isso é bom você se preparar, né? Eu não estou dizendo para você que vai cair essa questão de novo na prova do Enseja desse ano, né? Até porque a gente não sabe qual é a questão que vai cair na prova do Enseja. A gente sabe os assuntos que pode ser cobrado na prova do Enseja, né? E tem um vídeo aqui, se você não assistiu, eu coloquei ali no meu canal um vídeo falando sobre os temas que pode ser cobrado em cada área na prova do Enseja do ano de 2024. Se você não assistiu esse vídeo, está aqui, dá uma olhada aqui no nosso canal, tem um vídeo ali falando para vocês os temas que vocês, pode ser que caia esse tema na prova do Enseja deste ano, né? Então aqui, pessoal, o que nós temos? É um fato histórico, né? Falando da proclamação da República do Brasil, que os imigrantes começaram a chegar no Brasil, principalmente alemães e italianos, né? Após a proclamação da República. Só um detalhe aqui, pessoal, a proclamação da República ela ocorre em 15 de novembro de 1889, quando, então, Marechal Deodoro da Fonseca proclama, então, a República do Brasil. É por isso que temos hoje o feriado do 15 de novembro, né, que é a data da proclamação da nossa República, correto? Só que tem um antecedente, né? O que acontece um ano após a proclamação da República é o 13 de maio de 1888. E é bom que se você esteja ligado nessas questões também, né? Porque essa é a questão aqui, a chave da questão que vai resolver essa pergunta aqui, né? Porque ele está falando assim, ó, a vinda desses imigrantes para o Brasil nos primeiros anos após a proclamação da República intensificou-se em virtude do quê, né? Então, se nós olharmos que um ano antes você tem a abolição da escravatura no Brasil, né? Infelizmente o Brasil é um dos últimos países a assinar essa lei, né? Mas antes tarde do que nunca, né? 13 de maio de 1888. E aí você vai ter então a necessidade de mão de obra, principalmente nas lavouras cafeeiras, né, principalmente no estado de São Paulo e também Minas Gerais. Aí você vai precisar de mão de obra e aí acontece então a chegada dos imigrantes, né, que vieram com muitas promessas, né, e de receber terra aqui no Brasil e toda aquela questão histórica que eu não vou entrar nesse detalhe agora, né, mas que muitos foram enganados, infelizmente, né? Então, o que acontece aqui é que a resposta dessa questão é a alternativa A, pessoal, a abolição do trabalho escravo. Porque se você observar a letra B, diz assim, ó, modernização do espaço urbano, né? O Brasil, ele vai ter vai ser um país agrário, né? Até ali a década de 50, então a nossa revolução industrial no Brasil, ela é tardia, né? Ela começa ali em meados de 50 ali, né? Getúlio Vargas e depois o JK, né? Então, a letra C, legalização da mão de obra fabril, né? Fabril é tecido, né? Então, não tem nada a ver aqui, né? A letra D diz ampliação do transporte marítimo, né? Também eu acredito que não tem, assim, ligação com o que ele está perguntando aqui. O que intensificou-se, né, após a proclamação da República, né? A vinda desses imigrantes, né? Foi que, abolindo a escravatura, você vai precisar de mão de obra, né? Precisando de mão de obra, vai ter que vir imigrantes.
Então, é onde começaram a chegar os imigrantes no Brasil. Correto, pessoal? Então, resposta, letra A, resposta dessa questão. Beleza? Vamos para a próxima. Eu separei, pessoal, 2 questões de geografia e 2 de história, tá? Para não deixar o vídeo muito longo. E aí também, só lembrando para você que aqui essas questões caiu na prova do Enseja de 2020 e também na área de ensino fundamental. Na área de ensino médio, eu vou posteriormente estar fazendo mais aí um vídeo falando para vocês dessa área de ciências humanas, que é a minha área de formação. Vou estar gravando e falando aí com vocês, fazendo comentário aí sobre questões da prova também do ensino médio, correto? Vamos lá para essa questão. Nos anos de 1930, Stalin, Joseph Stalin, né? Então líder da União Soviética, tentava uma aliança com as potências ocidentais, como forma de proteger a União Soviética da Alemanha nazista, né? Então aqui está falando, né, que ele tentava uma aproximação das potências ocidentais, que é os países ocidentais, grandes países da Europa Ocidental, no caso aqui a Alemanha, né, já que a União Soviética fica né, na parte ali oriental da Europa, né, no caso hoje a Rússia, né. A União Soviética era formada por 15 repúblicas na época e liderada então por Joseph Stalin, né. Então, sem sucesso, ele não teve sucesso, né? O líder comunista inverteu a lógica e, com o mesmo objetivo, aproximou-se de quem? De Hitler, né? O que culminou no pacto de não agressão entre os dois países. Ou seja, ele tenta aproximação, então, com as potências ocidentais, né? Você pode considerar grandes potências ocidentais da época, Estados Unidos, França, Reino Unido, né? E a Alemanha, nessa época aqui já, né, a partir de 1930, já se armando aí para a Segunda Guerra, né? Lembrando que é um período aqui que nós estamos em 1930 falando do período entre guerras, né, que começa ali em 1918, onde termina a Primeira Guerra Mundial, inicia-se então ali um período onde eles começam a preparar o plano para pôr em prática a Segunda Guerra Mundial. Alguns historiadores dizem que a Segunda Guerra Mundial é a continuação da Primeira e tem lógica nisso, né? O que pede aqui nessa questão, pessoal? Uma semelhança política entre essas duas potências estava baseada no ou na. Veja bem, letra A, liberdade de expressão. Então aqui, pessoal, já por exclusão, você já exclui essa. Porque esses dois cidadãos que nós estamos falando aqui, Joseph Stalin, líder da União Soviética, e Adolf Hitler, né, chanceler da Alemanha, então você não tem dizer que aqui tem liberdade de expressão, você está falando com regimes totalitários, né, você está falando com pessoas totalmente autoritárias, então não tem questão de liberdade de expressão num regime desse daqui. É a mesma coisa de você chegar lá na Coreia do Norte querer ter liberdade de expressão. Qual é a liberdade de expressão que vai ter lá? Nenhuma, né? Regimes totalmente autoritário, né? Então, já exclui essa aqui. Liberalismo econômico, né? Essa é uma outra questão que também não se encaixa, né, no que está falando aqui. Está falando de uma semelhança política entre essas duas potências. Estava baseado em quê? Né? Duas potências que, no caso, seria a União Soviética e a Alemanha, né? Letra C, personalismo das lideranças, essa nós vamos guardar, né? Letra C. E por último, representatividade do parlamento, né? Se fosse depender do parlamento para falar sobre se tinha representatividade, né, entre esses dois países, né? O que eu analiso aqui nessa questão, pessoal? Que é uma certa semelhança no regime nazista do Adolf Hitler e também no regime autoritário lá comunista do Joseph Stalin. O que eu vejo nessa situação aqui, né? Lendo a história desses dois cidadãos, eles tinham muita coisa em comum, sim, né? Tanto o Hitler como o Joseph Stalin. O duro é você saber colocar na balança e ver quem dos dois for o pior, né, para a história da humanidade. O Joseph Stalin, segundo a história, matou mais de 20 milhões de pessoas, né?
o Hitler, a gente sabe que só judeus matou mais de 6 milhões, o que culminou com o chamado Grande Holocausto. Então, olhando para a história dos dois, o que a gente percebe? Que são semelhantes, né? Então, letra C, né? Personalismo das lideranças, né? Esses personagens, eles são semelhantes, né? Então, aqui é a resposta dessa questão, correto? Se você ler o livro negro do comunismo, vai falar muito sobre como era a ação do regime stalinista, né? E Hitler, né? Tá aí nos filmes aí, Netflix e história da Segunda Guerra Mundial, não precisa falar mais nada a respeito desse cidadão, né? Mas então tá, pessoal, aqui eu separei 4 questões para não ficar muito longo esse nosso comentário aqui da área de ciências humanas sobre alguns assuntos aí, no caso, esses assuntos foram cobrados na prova do Enseja de 2020. Então, pessoal, esse foi o vídeo, né? Comentei aqui 4 questões, 2 questões de geografia e 2 questões de história, tá bom? Espero que tenha ajudado você alguma coisa aí para você estar aí se preparando para a sua prova do mês de agosto, a tua prova de 2024, né? Quero aqui mandar um abraço aqui, antes de encerrar esse vídeo, para todos os alunos que estão acompanhando aí, né? Os inscritos aí no nosso canal. Um abraço especial para todos vocês, em especial região norte. Região norte, falei ali da questão ali, das bacias hidrográficas ali, né? Dos rios navegáveis da região norte do Brasil. E hoje estou aqui com a camiseta aqui, pessoal, ó, em homenagem, né? À capital do estado, onde eu morei, dos meus 3 aos 17 anos de idade, né? Estou aqui com uma onça pintada aqui, né? E a ferrovia aqui, ó, Madeira Mamoré. Essa camiseta eu comprei lá no aeroporto de Porto Velho, que é a capital de Rondônia. Um abraço aí a todos os rondonienses, né? Eu tenho um carinho enorme por esse estado e um abraço a todos os brasileiros e todos os estados do Brasil que acompanham aqui o nosso canal. Se esse vídeo te ajudou, compartilhe com um amigo, né? Com um parente seu, alguém que está inscrito na prova do Enseja, e aperte ali, acione o sininho das notificações. Sempre que tiver vídeo novo, você vai ser notificado. Tá bom, pessoal? Um abraço, até o próximo vídeo.